isso lá no capítulo 10 agora, versículo 44. E 44, pode ler até 46. Alguém, por favor? Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. E os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles se ouviam falar em outras línguas, glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Viu? Mais um Pentecostes. A gente teve aqui 4 relatos, 4 narrações de experiências de Pentecostes. Não experiências 50 dias depois da Páscoa, mas experiências de um Espírito Santo que é dinâmico e que motiva a ação da igreja, para nos ensinar que o Pentecostes não é uma experiência fechada e narrada lá no capítulo 2 dos Atos, e que nós devemos olhar e recordar e dizer: nossa, que bonito. Não, é para dizer que a experiência do Espírito Santo deve ser constante na minha e na sua vida, na vida e na ação da igreja, porque é o que faz com que a igreja seja igreja, é o que faz com que a igreja haja, é o que faz com que a igreja esteja em movimento. Uma coisa interessante também, Heitor, que a gente vai descobrindo quando a gente vai lendo, é que, por exemplo, esse capítulo 8, versículo aqui, logo seguinte, fala sobre Simão e Barco, onde pessoas querem comprar o Espírito, vender o Espírito, são charlatães que usam da palavra para poder desvirtuar aquilo que Deus quer que seja feito segundo o coração. Isso é que é a forma mais extraordinária, é perceber que esse mesmo Pentecostes que dá dinamismo para a igreja é o Espírito que quebra os esquemas humanos, que chega a arrepiar, sabe, só de falar um negócio desse, porque é o que rompe toda e qualquer invenção humana. O que garantiu que a igreja permaneça de pé esse tempo todo e permaneça até o fim dos tempos não é a inteligência dos papas, que se fosse depender da inteligência dos papas, em alguns dos casos a gente já teria se lascado. É o Espírito. É só pelo Espírito, somente pela ação do Espírito Santo, e é o que nos mantém vivos como igreja a todo tempo. O Espírito Santo rompe exatamente isso, rompe os esquemas humanos, quebra as organizações que seriam pela mera inteligência humana ou pela ação humana limitada, e faz com que a ação da igreja seja fidedigna e fiel ao desejo de Deus. É exatamente isso que nos mantém da forma como nós estamos e somos. E aqui nós seguimos, o caminho é exatamente esse para que nós compreendamos. Se nós quisermos entender como deve ser a nossa vida como igreja, o manual está aqui no livro dos Atos, porque não há uma situação sequer que não tenha sido resolvida ou pela centralidade da figura de Cristo, ou pelo dinamismo do Espírito Santo, que vem nos sanar as necessidades por meio dos seus dons e carismas. Se não é pela figura central do Cristo como ação e unidade, é pela figura motivadora do Espírito Santo como impulso e dinamismo. Esses são os dois caminhos que o livro dos Atos propõe para fazer com que a igreja seja igreja. E nós temos lembrem-se, para compreender bem o livro dos Atos, nós temos o Evangelho de São Lucas como âncora, como lastro. Da mesma forma que a ação profética da igreja se inicia com o discurso de São Pedro logo depois do Pentecostes, a ação evangelizadora de Jesus começa com o seu discurso na sinagoga, depois do seu batismo e de seu jejum, como está narrado lá no Evangelho de São Lucas, de novo no capítulo 3. Então São Lucas, ele constrói ele usa os mesmos elementos, ele se utiliza da mesma construção, da mesma estrutura de narrativa para dizer, olha, o apostolado de Jesus começa
quando ele recebe o Espírito Santo no batismo, aliás, quando o Espírito Santo o visita, né, no batismo, descendo dos céus como pombo e a voz anuncia, ele passa pelo jejum e logo na sequência o que ele faz? Inicia a sua vida pública no discurso na sinagoga. Aqui nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos recebem o Espírito Santo, vivem a primeira experiência de Pentecostes e São Pedro, seu primeiro discurso, inaugura a ação evangelizadora da igreja. Percebe a similaridade? São Lucas se utiliza dos discursos como elementos de marcação. Aqui está começando algo. Sempre que algum discurso é apresentado, ou algo vai começar, ou algo novo vai começar, ou uma decisão vai ser tomada. Tenham sempre isso em mente. Os discursos aqui no livro dos Atos, assim como no Evangelho, preparam-nos para algo que está chegando. Seja uma decisão para tomar, seja algo para acontecer. Então essa é a composição desses dois livros, especialmente do livro dos Atos, e o cerne da teologia de São Lucas, a centralidade no Cristo e o impulso do Espírito Santo, de uma forma que se entende que a ação da igreja esteve e estará pautada pela ação do Espírito Santo e não esteve limitada no momento dos 50 dias após a ressurreição de Jesus, mas se renova dia após dia na sua e na minha vivência de Pentecostes por meio do impulso do Espírito que nos mantém unidos no Cristo. Esse é o centro da teologia de Lucas. Esse é o centro daquilo que nós vivenciamos aqui nessa construção. Está entendido? Nenhuma dúvida a esse respeito? Então, diante dessa construção, a gente passa para o passo seguinte, que é a compreensão a respeito das comunidades. O que é que o livro dos Atos nos apresenta para as comunidades? As comunidades como as nossas hoje, como a nossa hoje, e a comunidade cristã primitiva, aquela que teve origem primeiro nos 12 apóstolos, se expandindo para os primeiros cristãos e depois formando outras comunidades em outras cidades, até que a igreja tomasse a forma que nós temos hoje. Primeiro, antes disso, a gente precisa entender uma característica importantíssima daquele povo, daquela construção histórica, e como é que isso determinou os primeiros conflitos, as primeiras decisões da igreja, e fez com que a igreja brigasse, entre aspas enormes, pelo elemento de salvação, pela salvação de todos aqueles que estavam no entorno daquela realidade, não só os judeus. Para isso a gente precisa entender o seguinte: o povo judeu estava e sempre esteve intimamente ligado à sua tradição, à sua origem e àquilo que a lei do Antigo Testamento, a Torá, os determinava. A lei judaica era e é extremamente enraizada no templo. Então a gente tinha lá uma nova religião nascendo, sem que eles entendessem que era uma nova religião. A gente tinha ali uma nova forma de viver nascendo, num meio que ainda não tinha condições de romper com aquelas raízes históricas. Para eles o templo, a vivência do templo era sagrada. Inclusive, aqui no próprio livro nos apresenta que a comunidade cristã fazia suas reuniões no pátio do templo, porque eles ainda não tinham condições de dissociar as duas coisas, até que a própria ação do Espírito Santo vem fazer com que isso seja transformado. E a construção do livro dos Atos e aí, numa análise meramente literária, é extremamente bonita, porque nos constrói uma espécie de crônica dos dois templos: o templo dos judeus e o templo que agora é a nova comunidade cristã, que não depende do templo físico, mas passa a se fixar na casa. Quando a gente pega, eu digo casa a casa em que eles se reuniam, né? A gente sabe que o templo tem toda a importância e nós vivemos isso hoje, mas naquele momento era preciso que a comunidade cristã rompesse com aquela estrutura. E percebam, feche seus olhos por um segundo e use a sua imaginação comigo. Imagina que você passou toda a sua vida aprendendo que Deus conversou com aquele povo, de fato Deus conversou com aquele povo.
Deus selou uma aliança com aquele povo. Deus de fato selou uma aliança com aquele povo. Você foi educado com cada ponto da lei judaica, sabendo que tudo aquilo era verdade, que Deus havia falado tudo aquilo. Deus havia enviado profetas, Deus havia consolidado uma aliança com o povo, Deus havia dado uma terra para aquele povo e dito que aquela terra seria o lugar onde eles encontrariam a paz até o retorno desse Deus. E eles sabiam que tudo isso era verdade porque o próprio Deus havia dito. E de repente brota no meio da comunidade uma ação desse Espírito, uma ação desse Deus, por meio do próprio Jesus Cristo, que num primeiro momento parece contradizer tudo aquilo, porque ele falava que os mestres da lei estavam errados em alguns pontos, e eles não aceitavam. E os que aceitavam pensavam: meu Deus, e agora o que eu faço? Será que eu não tenho mais que ir para o templo? Mas a minha tradição me ensinou que eu tenho que ir para o templo. Abre os seus olhos agora. Como é que seria para você viver essa realidade? Seria assim, tranquilo, de boa? Você tem o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tetravô, o seu tetravô, vivendo aquela raiz. E você agora conheceu o testemunho de Jesus Cristo, você viveu a experiência de Pentecostes, e você não sabe o que fazer. A gente acha que a igreja hoje vive tempos difíceis. Hoje é fichinha, porque a igreja está consolidada. Aquele momento foi difícil, porque aqueles homens tiveram que romper com toda a tradição. Não estou falando dos 12 apóstolos, porque eles já viveram isso com o próprio Cristo e foram semeados na igreja de uma forma um pouco mais intensa e já nascida de uma forma diferente. Estou falando daquelas pessoas que recebiam a evangelização naquele momento. Recebiam a evangelização, colocavam tudo aquilo diante de si, sabiam que estavam diante da verdade, porque acreditavam que Cristo é a verdade, mas também olhavam para trás e sabiam que Deus tinha falado com o povo. E agora? Difícil de fato não é viver a igreja hoje. Não estou dizendo que é fácil. Difícil de verdade era viver a igreja naquele momento em que você tinha toda a sua história, a história do seu povo colocada diante de você, sem saber se era uma contradição ou não. Isso era difícil de fato, porque colocava em xeque elementos que eles haviam cultuado e construído desde a sua origem, não só da sua origem como pessoa, da sua origem como povo. O povo judeu nasceu em torno dessa promessa. É como se hoje, por alguma razão, uma nova notícia, uma nova situação nos fizesse questionar a forma como o nosso país nasceu. Peraí, tem 500 anos que a gente está falando disso. Pois é, exatamente assim que eles devem ter se sentido. E essa foi uma das grandes crises e grandes conflitos que a comunidade teve que enfrentar. Percebem que não dá para dissociar o estudo da comunidade cristã do estudo das crises e dos conflitos, porque justamente as crises e conflitos são inerentes à comunidade. Não há que se falar em comunidade sem conflito, sem crise. Onde tem gente, tem briga. Onde tem gente, tem discussão. E acho que a gente sabe muito bem disso, né? É assim que as comunidades cristãs vão se consolidando, entendendo o que são, como são, e a partir disso direcionando o seu olhar, sempre por meio da ação do Espírito Santo. Essa é a diferença. E por que essa transição aconteceu de forma sólida e definitiva? Porque o Espírito Santo conduziu. Se o Espírito Santo não tivesse conduzido, não teria acontecido. Não tenho dúvida disso. Mas vamos passar, né, um elemento adiante e entender que aqui, nessa nossa construção, o templo físico deixa de ser o elemento central da vivência, deixa de ser o elemento central da vivência da religião, e ele passa, o templo, a ser entendido como um mero elemento físico. Enquanto na casa, percebam que o Pentecostes acontece no momento em que eles estavam numa casa, na casa que lhes era comum, reunidos no mesmo lugar. E esse passa a ser o espaço central de vivência daquela comunidade cristã, nascida pelo testemunho apostólico. Aqui a gente tem uma verdadeira transição e um redirecionamento nessa construção. Ali começava historicamente a igreja
A palavra igreja, inclusive, não diz respeito ao templo. Ela vem do grego eclésia. O grego eclésia quer dizer juntos. Então, o templo não é um lugar. O templo é onde os irmãos estão juntos. A igreja não depende do templo. A igreja depende da unidade. Lembra daquilo que está na raiz da teologia de Lucas? A centralidade no Cristo. Aqui a gente começa a ligar os pontos. A comunidade cristã passa a ser comunidade e igreja não porque eles estão num templo, mas porque eles estão unidos. Exatamente. Todos os relatos, absolutamente todos os relatos do livro dos Atos que vão fazer menção a um momento de impulso do Espírito, começa com: estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou estando eles reunidos, ou estando fechadas as portas por medo dos judeus, e eles estavam todos juntos. São Lucas é insistente tanto no Evangelho quanto aqui no livro dos Atos ao dizer que o templo não é mais um lugar físico, mas o templo é o lugar onde nós estamos reunidos. Não o lugar, mas a unidade. Isso é igreja. Isso passa a ser igreja. E é interessante, lembra que eu estava dizendo que na construção literária dessas duas obras, São Lucas foi extremamente preciso ao construir e consolidar os elementos dessa nossa fé, porque os apóstolos e a comunidade nascente começa a se colocar em reunião fora do templo ou sem a necessidade dele, e aí eles começam a ser julgados pelos judeus, a ser condenados pelos judeus. Mas espera aí, vocês até um dia desses vocês estavam no templo, agora vocês não estão mais. Que autoridade vocês têm para ficar pregando para nós aqui? Eles vão ser sempre questionados a esse respeito. Mas, ao mesmo tempo, eles levam o que está no centro e no cerne da lei de Deus à prática de uma maneira fiel e verdadeira, como nem mesmo os judeus faziam. Quer uma prova disso? Lembra quando nós falávamos que nós não, né? O livro dos Atos nos traz isso com muita clareza, quando ele vai dizer que não havia necessidade entre os irmãos tinham tudo em comum. Quer ver? Vai lá no versículo 46 do capítulo 2, aliás, 45. Vamos voltar mais, 44, 45, 46, do capítulo 2 dos Atos. Todos os fiéis viviam unidos, aqui ó, igreja, viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam-os por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Está vendo? Eles não abandonaram a vivência de fé, só que o centro da fé deixou de ser o templo. Eles frequentavam, mas a igreja era a união e não o templo em si. Partiam o pão nas casas, está vendo? E tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Percebam aquilo que está gravado aqui no versículo 44, nos versículos 44 e 45. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Isso aqui está na Torá. Esse caixa comum, essa caixa comum, era uma obrigação do templo, que curiosamente não era colocada em prática. Era só obrigação. Era só um dever, mas não era posto em prática pelos judeus. Os judeus daquele tempo brigavam porque eles não praticavam o grosso das leis, aquilo que podia ser visto, aquilo que eles praticavam. Exatamente, mas não praticavam o centro da caridade cristã. Enquanto os apóstolos viviam a raiz da fé centrada no Cristo, e mesmo assim faziam aquilo que era obrigação dos judeus e eles não faziam. Percebe o quanto, de novo, a unidade do Cristo
e o impulso do Espírito Santo levam à verdadeira, à fiel vivência do que Deus quer. E isso não necessariamente depende da presença no templo. E aí São Lucas vai construir nesse livro, de novo, como se fossem dois templos, né? As crônicas ou a crônica dos templos. Enquanto o templo dos judeus estava lá como sendo uma estrutura física para ser visitada, o templo da comunidade cristã era a casa onde eles estavam, e ali tudo acontecia, porque ali se fazia a igreja, ali se experimentava a igreja. Então, esse é o caminho trilhado pela primeira comunidade cristã para que se tornasse uma comunidade de fato. E esse caminho se tornou uma espécie de exemplo, não uma espécie, mas o exemplo para todas as comunidades cristãs. Esse trechinho que a gente acabou de ler aqui agora, do capítulo 2, do versículo, de uma forma mais completa, né? Do versículo 42 até o 47, é descrito como, aqui na tradução da Ave Maria, como um sumário. O que é isso? O que é um sumário? Um resumão do que deve ser. O que você vai encontrar na comunidade cristã? Isso aqui. É simples assim. E São Lucas escreve vários outros sumários ao longo da nossa narração. Tem um aqui no capítulo 2, tem outro no capítulo 4, tem outro no capítulo 5. Quer ver? O do capítulo 4, vai lá, no capítulo 4, versículo 32. Eu vou dar um minutinho para que vocês leiam aí, do 32 até o 37. Atos 4, 32 e 37. Viu aí? Pronto? Agora vamos fazer outro exercício de leitura do capítulo 5, agora do versículo 4 até o 11. Mais um minutinho para vocês.
tanto aí no finalzinho do capítulo 2, quanto no final do capítulo 4, e também nesse início do capítulo 5, nós temos aqui como que 3 grandes resumos do que é uma vivência em comunidade, o que deve ser uma comunidade cristã. E agora a gente vai ter esse exercício de diálogo. Que características a gente consegue captar desses 3 trechos? Quais são as características da comunidade cristã? O que vocês conseguem captar desses 3 trechos aí? O que é que determina uma comunidade? Doação. Que tipo de doação? Dos materiais. Doação dos bens materiais. O que mais? Uma comunhão assim, entre eles. Comunhão entre eles. O que mais? Eles são tão assim, bem curados que eles não têm apego a nada, né? Que é meu é nosso, literalmente. Pura mesmo. Né? Total desprendimento. O que mais? Tem mais coisa. Tem coisa importantíssima. Uma coisa interessante nesse capítulo 5 aqui, quando acabei de ler, que quando se tinha algo que se teria uma mentira, parece que era digno de morte. Não aceitava mentira. Você tem que ser único com você. Você tem que ser aquilo que você está falando. O centro da fraternidade é, antes de tudo, a autenticidade, né? Verdade, verdade. Porque senão você vira o mesmo hipócrita, o mesmo fariseu de antes, né? Mas não é só isso, tem mais coisa, eu vou dar a dica. Olha lá o final do capítulo 2, do 42 ao 47, de novo. O que mais determina uma comunidade cristã? Dá para entender também o conhecimento de Deus, que Ele existe, que Ele está presente, que Ele é a frente, Ele é o céu, Ele é o caminho, Ele é a direção. É por aí mesmo, mas a gente pode ser mais preciso nessa análise. O que o versículo 42 vem nos dizer? O versículo 42 ele vai dar quase tudo que a gente precisa para esse momento. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Nós somos uma igreja católica apostólica. Doutrinário. Esse é o primeiro elemento, a doutrina dos apóstolos. Nas reuniões em comum e a fração do pão, né? Não só a fração do pão como a Eucaristia que está aqui dentro da doutrina, mas a fração como doação, como caridade. Então, segundo elemento, a fraternidade, essa doação. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. O segundo, a fraternidade. E o terceiro, a oração. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. É a vida do servo. É exatamente o que nós precisamos para ser igreja. E percebam que isso está cravado como o primeiro sumário, como a raiz da primeira comunidade cristã, como base do segundo sumário, que é colocado aqui no final do capítulo 4. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Se fala de alma, é um elemento espiritual. Uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que não possuía, mas tudo entre eles era comum. Está vendo? A caridade, a fraternidade não era um ato de filantropia. Não era uma ONG que estava sendo criada. Era a igreja. E se era a igreja, nós tínhamos como primeiro elemento a doutrina, seguido da oração. E tudo isso gerava o quê? Fraternidade. E é exatamente o que nós precisamos ver hoje. Essa é a raiz da nossa vivência como igreja. Porque é a raiz da primeira comunidade cristã e foi a raiz de todas as comunidades que foram fundadas.
Nós entendemos então que a fidelidade à doutrina dos apóstolos é aquilo primeiro. Olha só, percebam o quanto compreender o livro dos Atos é compreender a história da igreja. Entender que nós estamos vinculados pela doutrina dos apóstolos é entender primeiro a infalibilidade papal. Entender que nós estamos todos reunidos na barca de Pedro. E quem descer dela está colocando, no mínimo, para ser muito generoso, em risco a própria salvação. É entender que o Didaquê, que era a gente pode dizer que o primeiro catecismo, o livrinho desse tamanhozinho aqui, vale muito a pena engolir ele, era a base para a compreensão daquilo que a igreja deveria ser e fazer. A base dessa vivência, que é a doutrina apostólica, era entender que os apóstolos eram aqueles que foram aqueles que, impulsionados pela vida com Jesus Cristo, assumiram de Jesus Cristo a missão de anunciar o Evangelho e receber deles essa pregação. É o que nos faz hoje ter a mesma obediência aos nossos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Percebam que na nossa vivência de igreja nós estamos enraizados nesses mesmos elementos: doutrina, fraternidade e oração. A doutrina, sendo muito sucinto e resumindo demais essa nossa compreensão, é o que nos mantém unidos como igreja de modo imediato. Espera aí, estou em dúvida. O que o meu apóstolo mais próximo, o meu pastor da igreja local, o que o meu bispo tem a dizer sobre isso? O que os bispos têm a dizer sobre isso? O que o Papa tem a dizer sobre isso? Elemento de coesão. Lembra? O Cristo instituiu os apóstolos. O Cristo é o centro da construção da teologia lucana. O Cristo instituiu os apóstolos e em torno dos apóstolos, instituídos por Cristo, é que a igreja se reúne. E obviamente por meio deles a vivência dos sacramentos, obviamente por meio deles a tradição. Percebam, a raiz do ser igreja está incluída nesse tripé: doutrina, fraternidade e oração. Passo seguinte, a fraternidade, a doação, ter tudo em comum, total desapego. Era a consequência imediata da resposta ao mandamento do amor. Os apóstolos viviam de modo fiel aquilo que Jesus havia direcionado: ama o teu próximo como a ti mesmo. É aí que nós entendemos a assistência que eles prestavam a todos os necessitados. E a raiz de tudo isso nada mais é do que a vivência desse mesmo amor instituído e determinado pelo próprio Cristo em nós. É aquilo que do grego nós aprendemos como sendo koinonia, que é a comunhão, a unidade, a solidariedade. Essa palavra ela é um termo de muito peso no Novo Testamento, porque é o que está presente ali na pregação do próprio Senhor Jesus de modo intenso. Terceiro elemento, a vida de oração. Aí a gente tem dentro dessa vivência de oração dois elementos e dois caminhos: a vida de oração comunitária, aquela que acontecia lá na casa, onde o próprio livro apresenta com muita riqueza de detalhes em diversos momentos, mas também a minha vida de oração particular, a minha santidade particular, ou melhor, o meu caminho de santidade particular, aquilo que todos nós, você e eu, precisamos viver e experimentar a partir e por meio da vivência do Espírito Santo constante em minha vida. Então, se os dois primeiros elementos tinham ali como centro, aliás, o primeiro, a doutrina, de fato, a centralidade no Cristo. O segundo, que era a fraternidade, a união das duas coisas, né? A centralidade no Cristo e ao mesmo tempo o impulso do Espírito. Eu vivo unido no Cristo e pelo impulso do Espírito eu vivo a caridade, porque toda ação é impulso do Espírito. Toda ação é impulso do Espírito. Se o assunto é a igreja, toda ação é impulso do Espírito. E aí o terceiro elemento, a oração, é de novo uma união desses dois elementos. Eu me mantenho unido, ligado ao Cristo, cabeça e centro, e ao mesmo tempo eu sou impelido
conduzir pelo Espírito Santo a viver a minha santidade, a viver o meu caminho de santidade, na minha individualidade. Esse tripé, doutrina, fraternidade ou caridade e oração, determina e determinará a ação da igreja até a eternidade. Esse é o centro, essa é a sequência e o conjunto de elementos que compõem toda e qualquer comunidade cristã, se ela for uma comunidade cristã de fato. E aí, é claro que a vivência da Eucaristia está enraizada nos três elementos, tanto como elemento doutrinário, como elemento de fraternidade, porque é a mesa a qual nós nos sentamos, e é também um elemento que não só alimenta a minha vida de oração e a oração da comunidade, como é o elemento para o qual se direciona a nossa adoração, que é a oração, seja individual, seja em comunidade. Percebam que, de novo, a presença do Cristo eucarístico está norteando os três elementos da comunidade cristã. E claro, a fração do pão também, como elemento de caridade, que está destacado em todos os três sumários, é algo que precisa ser levado à prática cada vez com mais intensidade. Está entendido isso? Alguma dúvida? Não. Nosso tempo também já está indo para o beleléu. Nós vamos até que horas? Até 10 para as 10? 15 para as 10. Vai só toda. Depois que a gente entende, então, o que é a comunidade e como deve ser a comunidade cristã, como nós devemos nos portar para que a comunidade cristã seja de fato uma comunidade e seja cristã, porque não adianta nada dissociar uma coisa da outra, nós vamos entender como é que os conflitos moldaram a igreja. A gente tem aqui uma lista, eu vou mencionar todos eles, só que como o nosso tempo é muito curtinho, a gente vai focar em dois, pode ser? E aí fica como tarefa vocês fazerem um estudo dos conflitos, certo? Bom, como eu disse, a gente tem aqui uma série de conflitos e razões de conflito que moldaram a estrutura e a compreensão da igreja a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito dos irmãos, e que foram também base para a elaboração da doutrina, porque de forma muito simples, dava alguma treta, a igreja pensava, ixi, não sei como resolver. Reza, vem o Espírito Santo, ilumina, decide. E isso direciona a ação da igreja. É assim desde sempre. Quando o Papa hoje convoca algum concílio, faz tempo que isso acontece, o último está dando problema até hoje, e a gente vai continuar dando. Não porque o concílio é um problema, mas porque a compreensão em torno dele é um problema. Percebam, a decisão do Espírito Santo na igreja é acertada. O problema é sempre quem interpreta depois. Porque o Espírito Santo não erra. Simples assim. O Espírito Santo não erra. A grande dificuldade que a gente vê, Heitor, é as vaidades, né? As vaidades particulares. Apego, vaidade. Que entra muito apego, muita vaidade particular. O meu pensar, a minha ação. Eu penso assim. Exatamente isso. E é interessante que quando esse tipo de apego toma espaço, a gente volta lá naquela primeira situação que nós falávamos a respeito da ação do Espírito Santo como sendo o norte para que a ação humana não apareça. Se o Espírito Santo está agindo, a interferência humana não tem espaço. Mas se a interferência humana começa a acontecer, o Espírito Santo não pode agir, porque ele estaria afetando o livre-arbítrio. E Deus não vai afetar o livre-arbítrio. Né? Porque inclusive foi o primeiro dos presentes, né? Depois da nossa imagem e semelhança. Então nós não podemos, de novo, se nós queremos viver unidade com a igreja, a gente não pode querer impor a nossa posição, primeiro, acima da própria igreja, porque o Espírito Santo não erra. Quem é a nossa compreensão? Mas olha só, a gente tem aqui alguns tipos de conflitos. Primeiro, os conflitos internos na comunidade. Como eu disse, onde tem gente vai ter treta. Não tem como fugir disso. Adão e Eva, quando eram só dois, teve problema. Imagina quando vai juntando mais, né?
Mas aqui os problemas internos da comunidade vão direcionar o olhar da comunidade à sua própria vivência e vão garantir que os irmãos, ao acolherem-se, se corrijam, vivam a clássica correção fraterna, mas ao mesmo tempo aprendam no amor a se educar por meio da ação do Espírito Santo. E aí a gente tem lá, primeiro, no capítulo 5, esse que a gente acabou de ver, a situação de Ananias e Safira. Lá no capítulo 6, os cristãos gregos brigando com os cristãos judeus, porque as suas viúvas eram mal atendidas ou não eram servidas. Rapaz, isso aqui deu uma treta de um tamanho que vocês não têm noção. Na verdade tem, porque vocês leram o livro, né? E vamos ler de novo. Porque isso aqui parece, quando a gente lê hoje, 2000 anos depois, parece que, mas era besteira. Mas aí a gente volta lá no início da nossa conversa. A gente está falando de um povo judeu que tinha suas tradições tão enraizadas, tão firmes dentro de si e vindas de uma revelação junto do próprio Deus. Então, quando eles chegavam perto de um problema como esse, eles pensavam: meu Deus, eu obedeço a Deus que falou no Antigo Testamento ou a Deus que está falando no Novo? Por isso que eu estava falando outra vez, a grande dificuldade que a maioria dos nossos irmãos protestantes vivem é porque eles vivem muito o Antigo Testamento. Não aprenderam a usar a secularidade da Bíblia. Parece que eles renunciam a Jesus e só aceita Deus. Pois é, esquecer que é uma pessoa só. Esse aqui é o danado. Porque aqui, os cristãos, como assim os cristãos gregos? Vamos entender. Na comunidade cristã, a comunidade cristã era composta, nesse primeiro momento, predominantemente por judeus convertidos. Judeus convertidos ao cristianismo. E entre esses a gente tinha judeus que eram nascidos judeus, Pedro, o exemplo deles, e a maioria dos apóstolos. Os judeus prosélitos. O que são os judeus prosélitos? Aqueles que se converteram depois, que eles não nasceram judeus, mas se tornaram judeus. E tinha aqui, além disso, a galera que nem era judia. Exatamente, esse povo todo que foi se convertendo ao cristianismo e foi entrando na comunidade, porque a igreja, muito mais que coração de mãe, sempre cabe mais muitos. E a igreja é coração de mãe, né? Essas cambadas que a gente vai pra cá pro Olha nós aqui. Olha nós aqui. Nós somos esse povo. E aí, olha só. O cristianismo nasce no centro da comunidade judaica. O chefe da igreja primitiva era um judeu nato, que era São Pedro. Vivia na sinagoga. E aí, esses judeus, os judeus natos, para vocês terem uma ideia, eles não podiam, pela lei, pela Torá, não podiam sequer se sentar à mesa àqueles que eram judeus, mas foram convertidos depois. Então, o judeu prosélito não podia comer junto com o judeu nato. Bota isso agora, no meio de uma comunidade de 120 pessoas, onde tem judeu nato, judeu prosélito, gente que nem era judia. Se põe no lugar do judeu nato, quando ele pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo? Era esse o problema aqui. Era exatamente esse o problema. Porque, meu Deus, eu vou ficar impuro. E agora, o que eu faço? E a gente vê isso hoje muito também nessas pessoas que se vão pelo Instagram e acham santo demais. Nossa Senhora! É véu na cabeça, tanta coisa, é corrente, é isso. Eu sou santo, o outro é pecador. É falta de quê? Do Espírito Santo direcionar. Falta de entender que Deus. Falta do Espírito Santo direcionar. E aqui, o conflito presente aqui no capítulo 6 é o que vai abrir caminho para o conflito presente no capítulo 15, a respeito da circuncisão. Porque a raiz é a mesma. Meu Deus, a gente é circuncidado. Eles não são. E será que eles podem receber o batismo do mesmo jeito? A treta foi tão grande que gerou o primeiro concílio. E na iluminação divina vem o Espírito Santo e para com essa bagunça. Eu vim para todo mundo. Por isso dá a entender o tanto que perdeu o trabalho com Jesus. Não só Pedro, né? A gente vai ver Pedro porque ele é muito falado, mas pensa: nossa Senhora, a paciência de Jesus. Pelo amor de Deus. Então, essa sequência de conflitos é exatamente essa. E aí, a outra treta interessantíssima, que acontece entre a própria comunidade cristã, acontece pelo seguinte motivo. Está lá no finalzinho do capítulo, está no 15 e narrado um pouquinho no 13. Quando São Paulo foi fazer a primeira viagem apostólica, tinha um menino, era um garoto, chamado João Marcos. Abre parênteses, João Marcos é o Marcos Evangelista. Então assim, não é qualquer um, não é qualquer menino. O
cara sabia o que estava fazendo. Quer dizer, veio a saber depois de um tempo, né? Não era qualquer um. Mas esse menino, ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem apostólica. Acompanhou até um pedaço. Porque, como eu disse, ele era muito novo. Chegou um dado momento que ele quis ir embora, desistiu da viagem. E vocês devem imaginar o quanto Paulo gostou disso. Nossa, o quanto São Paulo amou isso. E foi embora. São Paulo deu aquela cuspida, né? Descarrada, obviamente, sentido figurado isso. E na segunda viagem, ele queria ir de novo. O que São Paulo faz? Não, meu filho. Não, você é bruxo, você pode. Você lencou uma vez. E isso é tão grave que leva faz com que Barnabé deixe de viajar também. Porque Barnabé intercede em favor de Marcos. Paulo devia ser uma pessoa muito fácil de lidar, né? Nossa, mas devia ser muito tranquilo lidar com São Paulo, especialmente nessas horas, quando estava tretado. Não, meu filho, não vou. É frouxo, não me aguentou, então eu também não vou. E sumiu para outro lugar. Foi viver quase como um eremita. É interessante, você vai ver, pessoas que servem pessoas. Barnabé e Paulo, eu intercedo por isso, eu não vou. Tá vendo? É isso. É exatamente isso que aconteceu. Percebam que, viu? Onde tem gente, tem treta. Né? Eu disse que a gente ia se aprofundar em alguns desses conflitos. Vamos passar aqui de uma forma um pouco mais pormenorizada por esse que a gente já havia iniciado, que é para a gente poupar um pouco de tempo. No capítulo 5, a gente tem a questão nascida, né, da astúcia, é o que está trazido aqui na Bíblia Ave Maria, na astúcia de Ananias e Safira. O que aconteceu aqui? Alguém pode ler para nós, em voz alta, o trecho do capítulo 5, do versículo 1 até o 11? Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que ouviam. Peraí, volta lá no versículo 1. É do 1 até o 11? Isso, do 11. Um certo homem chamado Ananias, com um acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo. E, combinado com ela, reteve uma parte da quantia da venda, levando apenas a outra parte. Depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar, entendeu? Acaso não podias conservar, entendeu? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que ouviam. Os moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também uma mulher. Nada sabendo do ocorrido, Pedro perguntou: Dize-me, mulher, foi portanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Então ali, à porta, os pés daqueles que o sepultaram, teu marido. Não há de levar-te também a ti? Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos que ouviram falar desse acontecimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Viram como é que era a situação? Quais os valores se colocavam em xeque quando algo assim acontecia? Aqui a gente tem posto à prova a autenticidade do cristão. Aqui a gente vê de modo muito claro como eles já assumiam para si essa vivência de valores e não admitiam e jamais admitiriam que uma postura como essa pudesse ser passar batido. Percebam que o
proveito econômico da comunidade cristã. Porque, olha, vamos pensar friamente e com um olhar meramente econômico. A comunidade estava lá. O Ananias e a Safira também estavam lá com o terreno deles. Eles vendem o bendito do terreno e levam o dinheiro para a comunidade. A comunidade vai receber, vendemos o terreno por tanto. Objetivamente falando, a comunidade estava sendo beneficiada, seja se o terreno tivesse sido vendido por X, ou por 2X, ou por 10X, porque a comunidade estava ganhando do jeito, não estava? Então, objetivamente falando, se fosse uma empresa, estivesse entrando aqui, sei lá, X com o nome de 2X, para o caixa da empresa, seria prejuízo? Não. Mas o que importa aqui não é o valor econômico, é a verdade colocada na prova. E o testemunho da forma como isso é feito. Porque, percebam, nada impedia, por exemplo, que eles vendessem um pedaço do terreno. Nada impedia que eles vendessem o terreno todo e dissessem: nós vendemos tudo, mas nós precisamos de tanto, então toma tanto e deixa tanto para a gente. Nada impedia. Mas o problema foi que eles venderam por um valor, disseram que venderam por menos, para poder passar menos, para ficar com a fama de quem deu tudo. E aí não dá, né? Aí não rola. Porque é igualzinho muita gente faz hoje, que é fazer doação, já fazer doação tirando a foto, já entrega a caixa do negócio assim, esperando o clique. É exatamente a mesma coisa. Porque o que importa não é, na cabeça de quem faz isso, o que importa não é o elemento, o que importa é o mérito que essa pessoa vai ter aos olhos do mundo. E isso a igreja não admite. Isso a igreja jamais vai aceitar. Jamais vai aceitar. Porque o próprio Jesus já anunciou que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. E mesmo que se souber, que isso não seja para nos envaidecer, que isso não seja para semear a divisão ou para gerar inveja. E aí o que aconteceu aqui no versículo 11? Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e todos que ouviram falar desse acontecimento. Por quê? Porque a igreja não tolerou a mentira. Deus cobrou a mentira por meio da palavra do apóstolo com a morte, e aí todo mundo aprendeu, ou pelo menos aparentemente aprendeu. Naquele momento aprendeu, hoje eu já não sei. Naquele momento aprendeu que mentir para Deus não é uma coisa muito legal de se fazer. E se a gente olhar claramente hoje, o que você está defendendo, o que a gente está vendo na igreja hoje, que essa situação do capeta vai fazendo a igreja, dá a direita, estende a esquerda e dá pé de bênção dobrada. E aí quer mandar na igreja. É só pelo status. Quando a gente fala alguma coisa, não, você não pode falar, você está errado. É a fumaça do demônio que entrou dentro da igreja. A fumaça do demônio está cercando faz tempo. Quem falou isso? O Papa? Sim. Lembra? Sim. A fumaça do demônio sempre entrou dentro da igreja. Ele está sempre querendo, né? Está sempre tentando. E aqui a gente tem a prova viva disso. Mas a gente não tinha só conflitos internos. Porque a gente tinha a total repressão dos judeus contra a comunidade cristã. Prova disso são, olha, os conflitos com os poderes políticos já é outra lista. A gente tem os atos inteiros só para isso, né? De modo especial, lá no capítulo 12, quando a gente tem a narração da perseguição de Herodes a Tiago e a Pedro. E isso foi intenso o tempo todo. No capítulo 16, as autoridades prendem e açoitam os apóstolos. E isso não aconteceu só uma vez e nem só nesse momento. Quantas vezes Paulo narra as suas prisões, os seus açoites? Na liturgia essa semana ele falava, exatamente, inúmeras vezes eu fui açoitado, inúmeras vezes eu fui preso, e estou aqui. E estou aqui firme, né? No capítulo 24, o momento final da prisão de São Paulo e do seu martírio, vivendo ali um momento de conflito com os poderes políticos, com as autoridades. E aí ele sabe como era, levou esse conflito ao extremo para poder chegar em Roma e pregar em Roma. Mesmo na situação de conflito, o Espírito Santo impulsiona e a ação de Deus acontece. E ele sabia que ia morrer. Ele sabia, ele estava esperando. Viver para mim é Cristo. Ele só estava esperando no momento. Aí ele chegou aí agora, Senhor, eu vou lá. São Pedro também foi assim.
E São Pedro já sabia de muito tempo, né? Porque quando Jesus aparece para ele na praia, já anunciando de que morte ele ia morrer. Um dia você vai para onde você não quer ir. Alguém vai decidir sem você querer. E ele está lá. Assumiu aqui, ó, o rojão. É uma das coisas também que eu vejo claro, diante da nossa realidade certa, da inovação, seguimos a igreja, seguimos Cristo. Mas diante da nossa realidade hoje, é que as pessoas ficam seguindo gente, não olham para Jesus. Por isso que existe. Nós estamos vivendo a realidade nossa hoje, as pessoas só têm momento, não tem experiência. Quem tem experiência não volta. Eu falei isso ontem o dia inteiro. Exatamente isso. Se as pessoas se prendem às pessoas, se as pessoas se prendem a, de novo, a estrutura do templo, a foto na hora da entrega, ou na hora da pregação, ou na hora do vídeo que vai para algum lugar depois. Não, tá no YouTube. Se as pessoas se prendem a isso, acabou o testemunho, acabou a vivência, tudo virou cena, tudo passa a ter roteiro. Vai ter uma iluminação específica aqui para mim daqui a pouco, um som bacana, e cadê o testemunho? Aqui para a comunidade cristã os conflitos revelam exatamente o oposto. O que importa é a vivência do Cristo, o que importa é o que o Cristo quer que eu viva e o que o Espírito me leva a fazer. Ah, mas o povo vai achar ruim. Ananias e a Safira morreram. Então, Barnabé e beição desse tamanho. São Marcos, evangelista, ficou chupando o dedo para viajar. Não importa agradar pessoas, importa viver o que Deus quer. Importa viver o que Deus quer. Isso é o que importa. E importa tanto viver o que Deus quer, que o outro conflito em que isso, o segundo que eu disse que a gente vai dar uma adentrada com mais profundidade, está no capítulo 4. O capítulo 4 é lindíssimo. Eu passei muito tempo da minha vida rezando diariamente com o capítulo 4 do livro dos Atos. Versículo 1: enquanto eles falavam ao povo, Pedro e João, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus, lembram a centralidade do Cristo, a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, do que tinham ouvido a pregação, creram, e o número de fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Pregação verdadeira. Não tinha frescura. Aí aqui a gente faz uma pausa e vai agora lá para o versículo 18. Versículo 18. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido, pois já passavam os 40 anos o homem em que se realizava essa cura milagrosa. O que tinha acontecido aqui? Eles curaram o enfermo, e a cura desse enfermo, esse homem de mais de 40 anos aqui, que foi lá se apresentar no templo e começou a pregar e anunciar, eles fizeram esse nome de Jesus. Essa cura foi o motivo de todo esse peteco aqui. E enquanto eles foram presos, o que a comunidade fazia? Orava. Mas não era só orar, eles oraram freneticamente, incessantemente, pela libertação dos irmãos. E aí olha só, olha aí o versículo 24, quando eles começam a se colocar na presença de Deus. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: porque se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs, levantem-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Salmo 2. Pois, na verdade, se uniram nessa cidade contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças e concedei aos vossos servos
que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, o vosso santo servo. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. E é o que a gente está vendo hoje nesse negócio. Mais um Pentecostes. É aquela frouxidão danada, ninguém mais vai tocar, porque não tem mais pregação ungida. Não tem a centralidade do Cristo. É eu que falo. Não tem a centralidade do Cristo. Percebam que aqui o conflito era com as autoridades. Mas o que aconteceu? Vem o Espírito Santo e arrasa a situação. Coloca os apóstolos em liberdade. Dá o sopro da vida para a igreja e os mantém de pé. Se eu quero permanecer de pé como igreja, eu preciso estar ligado no Cristo, impulsionado pelo Espírito Santo. Se eu vivo um conflito, qualquer que seja o conflito, a minha missão é clamar pelo Espírito Santo. Te convido agora a ficar de pé, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor, nesses poucos minutos que nós temos ainda, que derrame sobre nós o Santo Espírito, que leve-nos a vivenciar a graça de uma verdadeira pertença a Deus, a graça de uma verdadeira confiança no Senhor, a graça de uma entrega total e verdadeira ao Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que soprou, determinando os caminhos pelos quais a igreja trilharia, esse mesmo Espírito Santo que fez com que as autoridades não vissem a saída de Pedro da prisão, deixassem de punir Pedro e João naquele momento. O mesmo Espírito Santo que soprou para fazer com que a igreja nascesse, para fazer com que a igreja crescesse, é o Espírito que sopra hoje para nos dar o dinamismo e a ação da palavra, o dinamismo e a ação da vida no Espírito. Por isso sopra sobre nós, Senhor, neste momento, com nova vida, com um novo ardor, com um novo ânimo, para nos fazer, Senhor, pertencentes ao Teu povo, para nos fazer fiéis ao ensinamento dos apóstolos, para nos fazer caridosos de fato, irmãos fraternos, para nos fazer servos orantes, independente das cenas, independente das fotos, independente de onde nós estivermos, independente dos lugares que ocuparmos. Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito arda em nós de modo definitivo, para que as nossas vidas sejam enraizadas no Teu amor, não porque alguém nos manda, mas porque a Tua palavra e os nossos corações ardem de vontade. Inflama-nos, renova-nos, reaquece-nos, Senhor, como aquela primeira comunidade que bebeu da fonte do Teu Espírito primeiramente. Vem, Senhor Jesus, e reaquece-nos. E ela bala, ela
nosso coração. Mais uma vez, vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Tenho sentido muitas dores no coração, porque a gente vai observando que as pessoas elas têm se esfriado tanto na fé. Essa quando estava falando da minha irmã do céu, teve na minha mente novamente. E me dói o coração, e às vezes me vem as lágrimas, quando eu vejo pessoas desistindo desse caminho que Deus chamou, que Deus confiou. E vendo tudo isso que a gente acabou de ver do leitor aqui, nós não somos escolhidos por qualquer pessoa, somos escolhidos pelo Senhor, por Ele. E às vezes me vejo na desistir, de voltar para trás. Sempre o Senhor me dá uma luz, sempre me mostra alguma coisa, Ele me dá um sinal vivo dele. E é isso que me motiva a continuar caminhando, continuar sofrendo as dores, passando pelas provas, pelas tribulações, continuar no caminho. Um testemunho para vocês, esse desejo de cada dia mais ir para frente e não mais voltar para trás. Eu não volto mais. Eu não volto mais. Eu queria, Jesus me chamou. E é a voz dele que soa dentro dos meus ouvidos sempre. Sempre. Você colocar a mão sobre o seu peito e afirmar esse compromisso com o Senhor. É fato que nós temos sofrido muito, todos nós sofrido. Aqueles que vivem verdadeiramente o seu chamado têm sofrido as dores do esfriamento dos irmãos, as dores de ver a igreja padecendo. Mas a resposta para isso não se dá apenas coletivamente, ela começa dentro de cada um de nós. Eu te convido a firmar o seu compromisso com o Senhor agora, brevemente, dizendo da sua forma, com aquilo que o Senhor soprar ao teu coração. E eu faço em meu nome, dizendo: Senhor Jesus, eu me comprometo contigo. Nesse momento, não porque as pessoas me veem, mas porque eu preciso, eu necessito da tua graça, eu necessito viver em tua presença. E se não for pelo teu amor, Senhor, eu não tenho salvação. Se não for pela tua misericórdia, eu não tenho salvação. Só a tua misericórdia pode me salvar, a mim e aos meus irmãos. E é por isso que eu já te rendo graças, porque eu sei que isso é uma verdade, o Senhor me ama. E é esse amor que eu quero corresponder, Senhor. É esse amor que eu quero corresponder em cada palavra que eu disser, em cada olhar que eu voltar para alguém ou algo, em cada ação, em cada novo despertar. Que tudo na minha vida, Senhor Jesus, seja um reflexo da tua presença em mim.
seja um reflexo da tua imagem que eu sou. E nada mais faz sentido senão a tua presença. Nada mais faz sentido, Senhor, senão essa minha entrega a Ti. Na minha vida, Senhor, nada mais importa. Nada mais importa senão o Teu verdadeiro amor. Por isso eu te digo, Senhor, muito obrigado. Bendito sejas pela graça de pertencermos a Ti. Pela graça de sermos igreja e aprendermos com os conflitos, aprendermos com esse momento de dor, a confiarmos ainda mais no Teu amor. Bendito seja, Senhor Jesus, porque Tu nos impulsionas, centrados no Cristo, mas vivos pelo Espírito, ativos no Espírito, movidos pelo Espírito. Eu creio que Tu podes tudo, inclusive salvar-nos das nossas misérias. Bendito seja. Glorificado sejas pelo Teu poder infinito, pela Tua força infindável. Bendito sejas porque Tu és o soberano das nações, o Rei soberano, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Bendito sejas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós, bendito é o teu fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era Tarefa para casa. Lê o livro dos Atos procurando os conflitos e a resolução que o Espírito Santo inspirou para cada um deles. Além disso, lê o Salmo 109 na Ave Maria ou 110 nas outras traduções, junto do capítulo 1, e tenta estabelecer uma relação entre o Salmo 109, 110 e o capítulo 1 dos Atos. Vocês vão entender o motivo. Amém? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.